Então somente a Ele a honra e a glória. Então acompanhe comigo e durante a leitura eu vou dizer uns textos para que leiamos juntos, tá bem? Provérbios de Salomão, filho de Davi, o rei de Israel. Para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. Ouça o sábio e cresça em prudência, e o instruído adquira habilidade para entender provérbios e parábolas, as palavras e enigmas dos sábios. Leamos juntos o verso 7. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Filho meu, ouve o ensino de teu pai, e não deixes a instrução de tua mãe, porque serão um diadema de graça para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Filho meu, se os pecadores querem seduzir-te, não consintas. Se disserem, vem conosco, embosquemo-nos para derramar sangue, espreitemos, ainda que sem motivos inocentes, traguemo-los vivos como o abismo, e inteiros como os que descem à cova. Acharemos toda sorte de bens preciosos, encheremos de despojos a nossa casa. Lança a tua sorte entre nós, teremos todos uma só bolsa. Vamos ler juntos, de 15 a 19. Filho meu, não te ponhas a caminho com eles, guarda das suas veredas os pés, porque os seus pés correm para o mal e se apressam a derramar sangue, pois debalde se estende a rede à vista de qualquer ave. Estes se emboscam contra o seu próprio sangue e a sua própria vida espreitam. Tal é a sorte de todo ganancioso, e este espírito de ganância tira a vida de quem o possui. Grita na rua a sabedoria, nas praças levanta a voz, do alto dos muros clama, à entrada das portas e nas cidades profere as suas palavras. Até quando, honestos, amareis a necessidade? E vós, escarnecedores, desejareis o escárnio? E vós, loucos, aborrecereis o conhecimento? Atentai para a minha repreensão, eis que derramarei copiosamente para vós outros o meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Mas porque clamei, e vós recusastes, porque estendi a mão, e não houve quem atendesse. Antes rejeitastes todo o meu conselho, e não quisestes a minha repreensão. Também eu me rirei na vossa desventura, e em vindo o vosso terror eu zombarei, em vindo o vosso terror como a tempestade, em vindo a vossa perdição como redemoinho, quando vos chegar o aperto e a angústia. Então me invocarão, mas eu não responderei. Procurar-me-ão, porém não me hão de achar, porquanto aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor, não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão fruto do seu procedimento e dos seus próprios conselhos se fartarão. Leamos juntos 32 e 33. Os nécios são mortos por seu desvio, e aos loucos a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. Mas o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Amém.
Que o Senhor nos abençoe, que Ele aplique a sua palavra ao nosso coração. Eu lhe peço que permaneça com a Bíblia aberta, eu lhe peço que ouça com atenção a exposição da palavra de Deus, porque esta não é uma palavra de homens, mas é a palavra de Deus. Como lemos naquele belíssimo Salmo 19, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. O temor do Senhor é límpido e ilumina os olhos. Vamos então a ouvir atentamente o que o Senhor nos diz. Irmãos, há quem pense que tudo que está escrito na Bíblia, todas as instruções da Bíblia, as histórias, as exortações, as admoestações, enfim, tudo o que está escrito na Bíblia tem o único propósito de nos levar para o céu, de acertar nossas contas com Deus e preparar a nossa alma para a eternidade. Obviamente que a Bíblia fala sobre isso, e esse é um assunto muito caro das Escrituras. Tão caro que custou a vida preciosa de Jesus. Tão caro para Deus esse assunto que trouxe Jesus da glória para se fazer homem. No entanto, há um equívoco no coração daqueles que pensam que a Bíblia trata apenas do porvir. Não. Há também nas Escrituras Sagradas o propósito de nos ensinar a viver neste mundo. E a viver de tal maneira que Deus seja bendito, que Ele seja glorificado. Viver nesse mundo uma vida saudável, uma vida plena. Nós temos aprendido com a boa doutrina, com os símbolos de fé que a nossa igreja adota, os catecismos, que as Escrituras Sagradas contêm tudo de que precisamos saber a respeito de Deus e de como devemos viver para agradar a Deus. Foi Francis Schaeffer quem falou a respeito dessa falha na vida da igreja, na nossa caminhada. Nós nos preocupamos muito pouco com o aqui e agora, o nosso procedimento. Na verdade, quando Paulo escreveu aos Efésios, a parte prática da carta, a partir do capítulo 4, ele começa logo no verso 1 do capítulo 4. Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis por modo digno da vocação a que fostes chamados. Provérbios sintetiza esse estilo de vida saudável, esse estilo de vida agradável a Deus, usando a palavra sabedoria. Um viver com sabedoria. Você vai perceber, lendo Provérbios, que às vezes a palavra sabedoria aparece com a letra maiúscula, mostrando assim a personificação da sabedoria. Mas, em geral, fala a respeito de um estilo de vida. Sabedoria é o termo bíblico que aparece aqui em Provérbios para definir o estilo diário de vida. Sabedoria é a arte de viver com desenvoltura, sob quaisquer circunstâncias. E é bem interessante, queridos, entender que sabedoria não está ligada necessariamente ao conhecimento. Ser formado em uma universidade, por exemplo, não garante sabedoria. Às vezes, uma pessoa tem uma titulação, mas a ela lhe falta sabedoria. Tiago, começando sua epístola, ele fala sobre adversidades, momentos difíceis, e diz que nós devemos manifestar uma alegria, aquela alegria da fé no meio da tribulação. Até que quando chega no versículo 5, ele, falando pelo Espírito de Deus e conhecendo a nossa realidade, diz: se alguém necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. E a ideia aqui de sabedoria é
a partir do conceito do Velho Testamento, sabedoria prática para a vida, para tomar decisões, para fazer escolhas, para falar, para se calar, para as atitudes, para as reações. Queridos, é isto que nos ensina o rico livro de Provérbios. O presbítero Josimar estava falando aqui da importância do departamento infantil, e de fato, quando um departamento infantil leva a sério o seu trabalho, eu me lembro ainda de uma professora do departamento infantil, e olha que faz muito tempo isso, né, que marcou grandemente a minha vida. Ela teve um cuidado especial na ministração, e eu me lembro de uma tarefa que ela nos deu, que era de ler Provérbios a cada mês, porque como Provérbios tem 31 capítulos, né, então a gente lê um capítulo por dia. E eu queria aproveitar aqui e fazer esse desafio para você. Estamos hoje no dia 1º de maio, então já lemos aqui o capítulo 1º. Amanhã o capítulo 2º, e assim sucessivamente, até o capítulo 31, para que a gente leia e aprenda a palavra de Deus, né? À luz das Escrituras, especialmente do livro de Provérbios, eu quero chamar a sua atenção para que você veja o quanto é importante esse livro. O conceito de sabedoria, como eu disse há pouco, tem a ver com um estilo de vida que agrada a Deus. Eu estava lendo algo a respeito disso, a partir de Provérbios, e esse estilo de vida tem a ver com amar e honrar a Deus. Provérbios nos ensina isso. Tem a ver com honrar os pais. E muitas vezes o personagem que está falando aqui no livro de Provérbios é como um pai, como uma mãe. Eles estão chamando os filhos, e eles estão falando diretamente aos filhos, porque todos nós sabemos, e agora pensando no contexto da igreja, quanto seja muito importante um departamento infantil, mas o departamento infantil não substitui o trabalho prioritário dos pais. Os pais é que são os educadores. Honrar os pais, nós aprendemos aqui. Aprendemos também nesse estilo de vida, criar filhos no temor e na disciplina do Senhor. Provérbios nos ensina a lidar com dinheiro, a conduzir a sexualidade, a trabalhar com dedicação e zelo. Versículo muito fácil de guardar de Provérbios, Provérbios 6:6. Parece-me que a formiga tem 6 perninhas, né? E esse versículo 6:6 diz: vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Olha, até para a gente aprender a referência, né? Provérbios 6:6. Vai ter com a formiga, preguiçoso. Provérbios nos ensina a usar bem as palavras, tratar as pessoas com gentileza, comer e beber saudavelmente, cultivar emoções e atitudes em relação aos outros de modo pacífico. Provérbios nos ensina a tomar decisões, a responder com brandura, não ser vingativo. Quantas instruções nós temos na palavra de Deus, queridos, e pensar que temos em nossa vida perdido tantas oportunidades. Aqui está para nós a única regra infalível de fé e de prática, que nos ensina como devemos crer, em quem devemos crer e como devemos viver para agradar a Deus. Aqui está claramente na palavra de Deus a revelação de Deus. Então vou dividir a mensagem dessa noite em 4 partes. Primeiro, pensando no autor do livro, depois pensando no propósito do livro, no tema do livro, e com base nesse capítulo 1, os bons conselhos, que é o tema que eu quero usar hoje, os bons conselhos. Então vamos começar pelo título. Olhando aí o versículo 1, está escrito: Provérbio de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. De fato, Salomão é o autor de Provérbios. No entanto, quando estudamos Provérbios, vamos descobrir que não só
ele escreveu os provérbios. Nós temos um outro chamado Agur, temos um outro autor chamado Lemuel, e nós temos no capítulo 25 de Provérbios, provérbios que foram escritos pelos servos do rei Ezequias. Queridos, o rei Ezequias viveu cerca de 250 anos depois de Salomão. Então, não sabemos como o Espírito de Deus trabalhou, mas aqueles ensinamentos de Salomão foram aprendidos pelo rei Ezequias, que foi um rei piedoso de Judá, um homem temente a Deus, e os seus servos compilaram alguns dos provérbios que estão aqui. Então, a gente pergunta, se outros escreveram provérbios, por que está aqui na Bíblia que são provérbios de Salomão? Sem dúvida nenhuma, queridos, porque a Bíblia mesma fala da sabedoria de Salomão, que Salomão foi o homem mais sábio de toda a história da humanidade. Um homem que, quando teve a oportunidade de pedir a Deus qualquer coisa, ele não pediu poder, ele não pediu contra os seus inimigos, ele não pediu riquezas, mas ele pediu sabedoria para conduzir aquele grande povo. Então não tenho nenhuma dúvida de que esse livro recebe esse nome, até porque ele foi o principal autor, ainda que não único, dos provérbios. Segundo ponto, qual o propósito, os benefícios do livro de Provérbios? Então, eu queria dar uma ênfase sobre isso, nos versículos de 2 a 6, estão aí muito claros, de forma bem expostos aqui, os propósitos ou os benefícios do livro. Então, olhe como vale a pena ler Provérbios, estudar Provérbios. O texto diz, olha aí na sua Bíblia, a partir do verso 2, estudando Provérbios, você vai adquirir sabedoria e instrução. Estudando Provérbios, você irá compreender as palavras da inteligência. Estudando Provérbios, obviamente que na dependência do Espírito de Deus, como orou o salmista, desvenda os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Mas essa palavra viva do Deus vivo nos trará instruções para o bem proceder, ou seja, algo que faz falta em nossa sociedade, queridos, a prática da justiça, do juízo e da equidade. Em uma sociedade tão vil, em uma sociedade decaída, em uma sociedade marcada pela injustiça, pela extorsão, pela exploração, a palavra de Deus está ensinando isso ao seu povo, gente como você e eu, no nosso dia a dia, na nossa conduta, a prática da justiça, do juízo e da equidade. O livro de Provérbios nos ensina a prudência, o conhecimento, essa expressão, o bom siso, ao simples. A palavra simples se aplica àqueles que são inexperientes e também aos jovens que precisam aprender a serem criteriosos. Então, prudência, conhecimento, bom siso. E é tão interessante quando você olha o versículo 5, que não apenas os simples, os inexperientes, os jovens precisam aprender essas verdades, mas até os sábios, até mesmo os sábios, quando diz, ouça o sábio e cresça em prudência, e o instruído adquira habilidade. Vejam quantos benefícios. E eu fico pensando assim, quanto tempo nós perdemos, porque não nos aprofundamos em Provérbios e em outros textos da palavra de Deus. Quando você lê o Salmo 119, que é um salmo escrito em forma de acróstico, cada parágrafo daquele grande salmo é iniciado com uma letra do alfabeto hebraico, mas toda ela fala da excelência da palavra de Deus. E o salmista chega a dizer que as palavras de Deus o tornavam mais sábio do que os seus próprios mestres, né? A instrução da palavra do Senhor. Mas, terceiro lugar, primeiro o autor, depois o propósito, terceiro lugar, o tema do livro de Provérbios. O tema
O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Esse versículo resume as características de duas categorias de pessoas. Essas duas categorias são retratadas no livro de Provérbios: os sábios são descritos como as pessoas que desprezam a sabedoria e o ensino. E para mostrar e para nos edificar também que esse é o tema desse livro, olhe aí alguns versículos, eu vou ler, você vai acompanhando, se tiver anote aí para ler depois. Capítulo 1 ainda, o verso 29. Porquanto aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor, falando aqueles nécios que não ouviram a palavra da sabedoria. Eles desprezaram, aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Olhe capítulo 2, de 1 a 5. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido, e para inclinares o teu coração ao entendimento, e se clamares por inteligência e por entendimento, alçares a voz, se buscares a sabedoria como a prata e como a tesouros escondidos, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Capítulo 3, versículo 7. Não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Capítulo 8, versículo 13. O temor do Senhor consiste em quê? Aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho, a boca perversa, eu os aborreço, diz o Senhor. Então o que é o temor do Senhor? Em que consiste o temor do Senhor? Aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho. Capítulo 9, versículo 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é prudência. Capítulo 10, 27. O temor do Senhor prolonga os dias da vida, mas os anos dos perversos serão abreviados. Capítulo 14, versículos 2, 26 e 27. O que anda na retidão teme ao Senhor, mas o que anda em caminhos tortuosos, esse o despreza. Versos 26 e 27. No temor do Senhor tem o homem forte amparo, e isto é refúgio para os seus filhos. O temor do Senhor é fonte de vida para evitar os laços da morte. Estão vendo aí a importância de Provérbios? Ainda capítulo 15, versos 16 e 33. Melhor é o pouco, havendo temor do Senhor, do que grande tesouro, onde há inquietação. Verso 33. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e a humildade precede a honra. Assim como o orgulho precede a queda. Capítulo 16, versículo 6. Pela misericórdia e pela verdade se expia a culpa, e pelo temor do Senhor os homens evitam o mal. Capítulo 19, verso 23. O temor do Senhor conduz à vida, aquele que o tem ficará satisfeito, e mal nenhum visitará. Capítulo 23, 17. Não tenha o teu coração inveja dos pecadores, antes no temor do Senhor perseverarás todo dia. 24, 21. Teme ao Senhor, filho meu, e ao rei, e não te associes
com os revoltosos. O temor do Senhor. O que é o temor do Senhor? Depois de tudo que lemos a respeito do temor do Senhor. Temor do Senhor é submissão reverente, submissão humilde à vontade de Deus. Manifestar temor do Senhor significa reconhecê-lo como o Senhor dos senhores, o Todo-Poderoso, o Santo, aquele que tem plena autoridade. E quando Ele fala, a gente deve ouvir. Quando Ele fala, a gente deve se curvar diante da sua palavra. A gente deve ser humilde diante da sua vontade revelada. O temor do Senhor também está associado à adoração. Porém, queridos, quando lemos Provérbios e as Escrituras, não só a adoração, mas também o temor do Senhor irradia da adoração e da devoção para a nossa conduta diária. Estava lendo essa semana com um irmão com quem temos estudado a palavra de Deus, esse capítulo, e algumas coisas práticas sobre andar no temor do Senhor, e eu quero compartilhar com vocês. Na prática, quem anda no temor do Senhor, isso foi tão impactante para mim quando estava estudando. Na prática, quem anda no temor do Senhor, considera cada minuto um momento pertencente ao Senhor. Cada relacionamento, uma oportunidade concedida pelo Senhor. Cada dever, uma ordem do Senhor. Cada bênção, uma dádiva do Senhor. Na verdade, o temor do Senhor é o elemento essencial da sabedoria. Por isso a Bíblia diz com clareza: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, é ingrediente básico da sabedoria. Então esse é o tema do livro. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Essa reverência, essa consciência da presença de Deus, como foi bem colocado aqui, a oração do pastor Kleiber, não é? No momento de confissão, a leitura do texto do Salmo 19 e a oração do salmista, que as palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença. Essa consciência, estou na presença do Senhor, essa consciência de que devo agradar ao Senhor, os meus pensamentos, com as minhas palavras, e como cantou Ismael, isso é o conflito da nossa alma, né? O mal que eu não quero eu faço, mas o bem que eu prefiro, eu encontro uma luta aqui dentro de mim, né? E aí, como Paulo expressou lá em Romanos capítulo 7, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Para dizer também, graças a Deus por Jesus Cristo. Então o Senhor nos dá os recursos, as condições, a graça para andarmos no temor do Senhor. Ó, queridos, se tudo que eu falei até aqui vocês esquecerem, e geralmente a gente se esquece mesmo de tantas coisas que a gente ouve, mas que essa palavra fique no seu coração, o temor do Senhor. Nós estamos na presença de Deus. Quando a gente está em um lugar onde ninguém nos conhece, a gente está na presença de Deus. Quando a gente está em um quarto fechado, ninguém nos ouve, ninguém sabe o que estamos fazendo lá dentro, Deus sabe o que estamos fazendo. Quando nós estamos navegando na internet, ninguém sabe que sites estamos visitando, Deus sabe. Deus sabe dos nossos pensamentos, das nossas palavras, da nossa conduta. Andar no temor do Senhor significa ter essa disposição para honrar o Senhor com as palavras, com as atitudes, com as reações. José andava no temor do Senhor quando seduzido pela mulher de Potifar, com toda aquela armadilha. O marido está viajando, não tem ninguém em casa, ninguém ficará sabendo. E aquele moço que andava no temor do Senhor disse: como cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra o meu Deus? Isso é o temor do Senhor. A questão não é, e se eu for apanhado, e se eu for pego, e vou perder o emprego, serei morto, nada, essa não é a questão. A questão não é
o medo da consequência do pecado em primeiro lugar. Em primeiro lugar, quando se anda no temor de Deus, é a disposição para não desonrar a Deus. Isso é o temor do Senhor. E como diz o texto, somente os loucos desprezam o temor do Senhor. E em quarto e último lugar, nós temos aqui desde o versículo 8 até o versículo 33, os bons conselhos da sabedoria e as consequências da sua rejeição. Na verdade, estudando Provérbios, desde o capítulo 1 até o capítulo 9, verso 18, nós temos que se pode chamar de reflexões da sabedoria. Em alguns momentos a sabedoria personificada estará falando, mas aqui é uma palavra muito clara, queridos irmãos. Nós temos aqui no texto agora, e vou ser breve, nós temos duas divisões, se você estiver aí olhando na sua Bíblia. Desde o versículo 8 até o verso 19, nós temos advertências. São as advertências acerca de companheiros perversos. E a partir do verso 20 até 33, nós temos um apelo fervoroso da sabedoria. O texto é tão claro, não é? Vejam, a cena, que nós queremos contextualizar, parece uma cena urbana, né? Algumas gangues, alguns malfeitores, eles estão se organizando, e então eles chamam o jovem, eles chamam o adolescente, o jovem, especialmente, é uma palavra para os jovens. É interessante, queridos, que o pai fala, a mãe fala, na verdade são os pais. Quando os pais aconselham os filhos, isso é de um valor incalculável. E nós precisamos aproveitar as oportunidades, aconselhar nossos filhos, para que eles não caiam nas armadilhas como incautos. Então, às vezes são vizinhos do prédio, às vezes são vizinhos da rua, às vezes são colegas do colégio, são colegas da universidade, são colegas do trabalho, do estágio, são pessoas que não têm o temor de Deus, então eles começam a convocar. A convocação deles é para que pratiquem maldades, para que transgridam, para que façam mal, para que explorem os outros. Eles querem alguns benefícios. E os pais agora estão aconselhando seus filhos, eles sabem muito bem, olhando aí desde o verso 10 até o verso 18, que os filhos serão facilmente influenciados por essas pessoas. Então os pais começam fazendo uma advertência, uma doce advertência, porque eles sabem muito bem desses perigos. E a advertência é a seguinte: por mais empolgantes que sejam os convites, por mais sedutoras que sejam as promessas, a consequência de acompanhar os que não têm o temor de Deus, geralmente, é nada menos que a morte. É isso que está dizendo o texto. Olhe o apelo fervoroso de pais tementes a Deus, olhando aí o versículo 10. Filho meu, se os pecadores querem seduzir-te, não o consintas. Agora olhe o verso 15 de forma mais categórica. Filho meu, não te ponhas a caminho com eles, guarda das suas veredas os teus pés. E o verso 16 mostra que esses malfeitores, eles são dominados de tal modo pela cobiça que nada os detém, porque os seus pés correm para o mal e se apressam a derramar sangue. Na verdade, eu quero falar aqui em nome do Senhor, aos adolescentes, aos jovens, mas a todos nós que, quando adultos que somos, recebemos outros tipos de pressão, outros tipos de convite. E nós temos uma coisa aqui na nossa cultura de brasileiros, que se diz assim: todo mundo faz, você é tolo. Ou então às vezes se diz: esse patrão é tão perverso, por que não dar um prejuízo a ele? Por que não levar vantagem? Você não será promovido jamais com esse chefe, com esse patrão.
você não será promovido. Então, por que não dar um desfalque? Por que não fazer uma coisa bem engenhada? A gente podia pensar aqui N possibilidades. Esse é o convite. E o verso 17 diz que eles estão cegos por causa do mal. Eles estão caminhando para a perdição e eles não conseguem enxergar a armadilha. Provérbios mesmo, capítulo 14, versículo 12 diz: há caminhos que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminho de morte. Parece direito, mas dá em caminho de morte. E os pais estão falando com seus filhos, e a igreja instruindo em nome do Senhor: ouçam, filhos, não se deixem enredar, não sejam influenciados por aqueles que não têm o temor de Deus, aqueles que não têm a sabedoria do alto. E para tanto você precisa conhecer a Escritura Sagrada e ser guiado pelos princípios da palavra de Deus. Os pais terminam dizendo, verso 19: tal é a sorte de todo ganancioso, e esse espírito de ganância tira a vida de quem o possui. Aí a partir do verso 20 até o verso 33, agora é a sabedoria. Vejam aí logo no verso 20, sabedoria em letra maiúscula. E aqui, de forma poética, Salomão escreve pelo Espírito de Deus, dizendo que a sabedoria, a gente imaginando aqui um ambiente urbano, são tantos os sons, são tantos os barulhos, né? Mas a sabedoria se coloca em posições estratégicas, em lugares estratégicos, e eu fico imaginando todas as condições, todas as possibilidades que o Evangelho tem dado, seja através de mídias sociais, de gente que faz uso sério das mídias sociais. Eu dou graças a Deus pela vida de um homem de Deus como Hernandes Dias Lopes, que usa as mídias sociais para falar de Jesus, para falar do amor de Deus, para chamar pessoas ao arrependimento, para ensinar o temor do Senhor. Então são as vozes da sabedoria, e a voz da sabedoria estrategicamente. E o conteúdo da mensagem é de advertência. Olhem comigo, versos 22 e 23. É o Senhor falando pela pregação do Evangelho, é o Senhor falando através de conselheiros, é o Senhor falando através dos pais, é o Senhor falando através de uma igreja séria que prega a palavra de Deus. Até quando, ó nécios, amareis a necessidade? E vós, escarnecedores, desejareis o escárnio, e vós, loucos, aborrecereis o conhecimento. Eu fico pensando naqueles que estão na igreja, filhos de crentes, netos de crentes, bisnetos de crentes, sobrinhos de crentes, estão na igreja, mas seu coração está no mundo. Estão na igreja, mas estão desviados dos caminhos do Senhor. Me refiro a adultos também, que estão, às vezes, participando dos cultos, cantando, mas o seu coração não é do Senhor. Em nome de Jesus, ouça a voz da sabedoria. A pergunta é: até quando? Até quando amareis a necessidade? Até quando desejareis o escárnio? Até quando aborrecereis o conhecimento? Só que o texto diz que esses, por causa do seu coração duro, eles não atentarão, eles rejeitarão, e sobrevirá sobre esses o juízo de Deus. É isso que diz a palavra de Deus. Verso 23: atentai para a minha repreensão, eis que derramarei copiosamente sobre vós o meu espírito, e vos farei saber das minhas palavras. Uma palavra aqueles que ouvem, mas aqueles que rejeitam. Verso 24: mas porque clamei e vós recusastes, porque estendi a mão e não houve quem atendesse, antes rejeitastes todo o meu conselho e não quisestes a minha repreensão. Então bem, eu me rirei na vossa desventura, e em vindo o vosso terror eu zombarei, em vindo o vosso terror. Se a sabedoria falando,
como tempestade, em vindo a vossa perdição como o redemoinho, quando vos chegar o aperto e a angústia. Queridos, eu creio que essa é a coisa mais terrível. Nós temos estudado no livro do Apocalipse a respeito do cálice da ira de Deus. Nesse tempo, cálice ainda está, esse vinho ainda está misturado. Mas no dia do Senhor, quando se manifestar a ira de Deus, quando não houver mais tempo para o arrependimento, olha que coisa terrível. Naquela parábola que Jesus contou do rico, que chega a dizer que Lázaro molhe a ponta do dedo para colocar aqui na minha língua, que ele vá à casa dos meus irmãos para que eles não venham para esse lugar. E a palavra diz naquela parábola, eles têm os profetas, que eles ouçam os profetas, que eles ouçam a palavra de Deus, que eles ouçam a sabedoria. Verso 28, então me invocarão, mas eu não responderei. Procurar-me-ão, porém não me hão de achar. Por quê? Porque aborreceram o conhecimento, não preferiram o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria, não quiseram o meu conselho, desprezaram a minha repreensão. Comerão o fruto do seu procedimento e dos seus conselhos vãos, eles se fartarão. Os nécios, os loucos, os que desprezam a sabedoria, os que rejeitam a graça de Deus, os que dão as costas ao Senhor, os que não obedecem a seus pais tementes a Deus, os que não ouvem os conselhos, se rebelam, que estão no mundo e pensam que o mundo pode lhes satisfazer para toda a eternidade. O mundo permite e oferece certos prazeres, mas prazeres que são um fim em si mesmos, que terminam ali, que não satisfazem a alma, que não dão esperança, que conduzem à morte. Os nécios são mortos por seu desvio, os loucos, a sua impressão de bem-estar leva à perdição. Às vezes o ímpio está pensando assim, isso aqui é vida, né? Tem umas músicas aí, dessas músicas assim, bem populares, né? Que são absolutamente abomináveis, né? E tem uma que diz assim, beber, cair e levantar, né? E as pessoas cantam isso e acham o máximo, né? Essas coisas todas, né? E na verdade, esse pessoal que está desprezando os conselhos, se fartam, que tem até uma sensação de bem-estar, isso é que é vida, estão pulando, eles emendam a sexta-feira, vão até o domingo, né? E emendam e vão lá procurando encontrar o sentido da vida. Isso é muito sério. Os nécios são mortos por seu desvio. Aos loucos, a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. Estou pensando em alguns desses que foram presos aí pela Lava Jato, né? Me lembro de um deputado cheio de empáfia, cheio de arrogância. Um dia estava ele lá na Câmara desdenhando do ministro Joaquim Barbosa, estava desdenhando mesmo, né? Depois estava com as mãos para trás, algemado, né? A empáfia dele se calou, está lá preso ainda, né? E andava de jatinho aí para cima e para baixo, cheio de dinheiro, cheio de desvios, né? Uma sensação de bem-estar, né? Aqui, ninguém pode comigo aqui nada, né? Uma sensação de bem-estar. Assim os loucos, os que desprezam a palavra do Senhor. Queria concluir dizendo que a misericórdia do Senhor é imensa. O salmista mesmo usa algumas analogias. Quanto dista o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós nossas transgressões. As misericórdias do Senhor se elevam acima das nuvens. As misericórdias são imensas. Mas eu queria lhe dizer, à luz da palavra de Deus, há um limite para a misericórdia de Deus. Há um limite. Chega aquele tempo da manifestação do juízo de Deus.
Concluindo e fazendo uma breve aplicação, o discurso aqui termina com uma declaração resumida dos destinos resultantes de aceitar ou recusar a sabedoria. Versos 32 e 33. Os nécios são mortos por seu desvio, e aos loucos a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. Mas o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem o temor do mal. É a sabedoria personificada, é a palavra de Deus. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Nós não podemos ouvir uma palavra de Deus assim, sem uma tomada de posição. Os que somos do Senhor precisamos muito bem dizer a Deus pela sua graça, porque não há em nós bem algum, porque o nosso coração é pervertido, corrompido, inclinado para o mal. Mas aprove a Deus derramar sobre nós sua graça, nos chamar, manifestar Jesus a nós, aplicar em nossa vida os efeitos da obra de Cristo. Então nós que somos do Senhor, habitados pelo Espírito de Deus, não podemos de modo algum levar uma vida mundana que desonra a Deus. Nós queremos honrar a Deus. As palavras dos meus lábios, como lemos, o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença. Você que é do Senhor e se desviou dos caminhos do Senhor, eu sei, eu creio assim, que todo aquele que é do Senhor, mesmo que tenha se desviado, ele voltará aos caminhos do Senhor. E eu queria falar em nome do Senhor como os profetas costumavam dizer: voltem para o Senhor. Essa é a palavra de Deus, voltem. Voltem àquele de quem vocês tanto se desviaram. E você que ainda não entregou a sua vida ao Senhor, qual é a sua esperança? Qual é a sua esperança? Que hoje você clame a Deus misericórdia. Como disse Bartimeu: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ah, você vai dizer: minha vida está tão arruinada, tão amarrada, tão escravizada, tão acorrentada. Lembra-se do gadareno? O pastor Cláudio pregou recentemente sobre o gadareno. Amarrado com correntes, cadeias, ninguém podia subjugá-lo, ele arrebentava cadeias e correntes, andava pelos montes, pelos sepulcros, de dia e de noite, vida sem sentido, vida escravizada, ninguém podia subjugá-lo. Mas o Senhor libertou aquele gadareno. A Bíblia diz que, liberto por Jesus, ele estava assentado, vestido em pleno juízo. E quando Jesus foi saindo de Gadara, ele queria ir com Jesus. Jesus disse: não, eu quero que você volte para sua casa e que você conte aos de sua casa tudo o que o Senhor fez por você. E o texto de Marcos diz que ele saiu por Decápolis anunciando a libertação em Cristo Jesus. E conhecereis a verdade, disse Jesus, e a verdade vos libertará. Não há vida irrecuperável para o poder de Deus. O Senhor é poderoso para libertar. Que Ele aplique a sua palavra ao nosso coração. Eu peço àquelas avós, aquelas mães, aquelas tias e tios e avós e pais que oram por seus filhos, seus netos que choram e oram, e quanto mais oram, parece que eles não mudam, parece até que eles pioram. Uma vez alguém disse: pastor, parece que quanto mais eu oro para o meu filho, ele piora. Mas continue orando, porque Deus é misericordioso. O cálice da ira ainda está misturado. Deus é misericordioso. Continue orando para que Deus use de misericórdia. Vamos ficar em pé e vamos cantar. Quero o Salvador comigo, número 109, um hino sobre o bom pastor. Olha que palavra maravilhosa para dizer ao Senhor: quero o Salvador comigo, ao seu lado quero andar, quero tê-lo muito perto, nos seus braços descansar, mesmo sendo a minha fé fraca, mesmo enfrentando desgosto, mesmo enfrentando adversidades. Quero o Salvador comigo, que é um sábio guia, que é um bom pastor. Depois nós vamos orar em impetrar a bênção do Senhor.
amor, seguirei o meu caminho, sem tristeza e sem temor. Seja bendito o teu nome, Senhor, em todo o tempo. Obrigado por esse dia que o Senhor fez. Queremos, como primeira igreja, te render graças pelo dia especial da organização de mais uma igreja, mais uma filha dessa igreja. E que o Senhor abençoe a igreja da Torre, para que ela cresça e avance assim o reino do Senhor. E que essa igreja seja suprida em Cristo Jesus, em todas as suas necessidades. Seja uma igreja cheia do Espírito Santo, cheia da palavra, uma igreja que tenha a marca de Cristo. Ó Deus, dá-nos a graça de ouvirmos a voz da sabedoria, de ouvirmos a tua doce e poderosa voz. Inclina o nosso coração para só temer o teu nome, Senhor. Sustenta-nos, os que estamos nos teus caminhos, e dá-nos a graça de aproveitarmos as oportunidades, de crescermos a cada dia na graça, no conhecimento do Senhor, andarmos no temor do Senhor, Pai, todas as áreas da nossa vida. Meu Deus, rogamos agora em favor daqueles que estão desviados dos teus caminhos, que esfriaram, se afastaram, traze-os de volta, Senhor, em nome de Jesus. Aqueles que são teus, traze-os, Pai, dá essa bênção àquela família, aquele pai, aquela mãe, aquela avó, aquele avô, tio, tia, que tem orado, que tem derramado lágrimas na tua presença. Tu és misericordioso, tu tens prazer em perdoar. E aqueles que estão na incredulidade, meu Deus, ainda escravizados, mesmo longe dos teus caminhos, com uma sensação de bem-estar, meu Deus, abre os seus olhos, para que eles percebam que os caminhos do mundo conduzem à morte, Senhor. E que eles conheçam o Senhor Jesus, que é a vida e que é o caminho para o Pai. Nos a graça de uma semana abençoada, de crescimento, de frutos, meu Deus. Nós rogamos bênção e misericórdia sobre o nosso país, que vive um tempo de tanta turbulência. Nós rogamos a tua misericórdia sobre os nossos governantes, e nós oramos em obediência à tua palavra, pelo nosso povo. Meu Deus, por um avivamento na tua igreja. Nós rogamos em favor daquela casa onde há desemprego, Senhor. Em nome de Jesus, supra as necessidades. Usa a tua igreja e abre as portas também para um trabalho, Pai. Libera aqueles currículos, meu Deus, em nome de Jesus. Nós oramos assim na dependência do Senhor e para a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.